Você já imaginou descobrir que alguém muito próximo planejou tomar tudo o que você ama? Que a traição poderia vir de quem você menos espera? Hoje, você vai conhecer a história de uma mulher que foi traída pela própria irmã e voltou anos depois para recuperar tudo o que era seu. E antes de começarmos, me conta, de que cidade você está nos assistindo? Comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, para não perder nenhuma história emocionante como essa. O som dos sinos da pequena igreja ecoava pelo vilarejo quando Laura e Helena corriam pela rua de terra, descalças, rindo do vento que levantava seus cabelos castanhos. Eram inseparáveis. Desde pequenas, todos diziam que as duas irmãs pareciam reflexos uma da outra, e, de certa forma, eram mesmo. A diferença estava no olhar. Enquanto os olhos de Laura brilhavam com doçura e ingenuidade, os de Helena guardavam um fogo que misturava ambição e inveja, embora ninguém percebesse isso na infância. O pai delas, seu Joaquim, era um homem trabalhador, dono de uma pequena marcenaria. Sonhava em deixar um futuro melhor para as filhas, mas o destino foi cruel. Um acidente o levou cedo, e a mãe, Dona Marta, teve que cuidar das meninas sozinha. Com muito esforço, manteve as duas na escola e ensinou que o amor e a honestidade eram as únicas heranças que valiam a pena deixar. Laura cresceu obediente, estudiosa, sempre disposta a ajudar. Helena, por outro lado, aprendeu a admirar o brilho da irmã com um misto de orgulho e ressentimento. Quando Laura conquistou uma bolsa de estudos para cursar administração em outra cidade, o vilarejo inteiro comemorou. Dona Marta chorou de emoção. Helena sorriu, mas aquele sorriso não alcançou os olhos. Na noite anterior à partida, as duas ficaram deitadas na cama, como faziam quando crianças. "Promete que vai voltar?" perguntou Helena, com a voz mansa. "Claro que sim, Leninha. Um dia, vou voltar e cuidar de tudo. Da mamãe, de você, da casa, de nós." Helena apenas assentiu. Mas, dentro dela, uma voz fria sussurrou: "Ela vai voltar, sim, mas quando voltar, tudo será diferente." Os anos seguintes foram de silêncio e distância. Laura escrevia cartas cheias de carinho, falando da faculdade, do estágio, das dificuldades e das saudades. Helena raramente respondia. Quando fazia, era com frases curtas, impessoais. A mãe, já adoecida, escondia a atenção entre as filhas. Até que, em uma manhã chuvosa, o telefone de Laura tocou. Do outro lado da linha, uma voz rouca e trêmula. "Filha, é a vizinha. Sua mãe se foi." A notícia caiu como um golpe seco. Laura voltou às pressas, e quando pisou novamente na cidade natal, sentiu que nada mais era como antes. A casa onde cresceu parecia menor, e dentro dela, Helena estava diferente, o cabelo impecável, roupas caras, e um olhar frio, calculado. "Helena?" Laura mal reconheceu a própria irmã. Laura. Finalmente apareceu. O tom era gelado, quase hostil. "Mamãe se foi há uma semana. Eu cuidei de tudo." Durante o velório, Laura tentou se aproximar, mas Helena se esquivava. As vizinhas cochichavam nos cantos, comentando sobre a nova vida de Helena, que agora andava com gente rica, frequentava festas e dirigia um carro importado. No dia seguinte, Laura foi até o cartório para resolver os papéis da casa e descobriu o golpe: a propriedade da família estava no nome de Helena. "Como assim? Ela transferiu tudo?" perguntou, perplexa. O tabelião respondeu com frieza. "Sua mãe assinou antes de falecer. Está tudo legalizado." Mas Laura sabia que havia algo errado. Sua mãe jamais teria feito isso sem ao menos avisá-la. Naquela mesma noite, ela foi confrontar a irmã. Helena estava em casa, se arrumando para sair, com um vestido luxuoso e maquiagem impecável. "Você enganou a mamãe, não foi? Convenceu ela a assinar aqueles papéis." Laura gritou, com os olhos marejados. Helena riu, um riso curto e cruel. "Eu fiz o que precisava fazer. Enquanto você vivia seus sonhos na cidade grande, alguém tinha que cuidar daqui. Tudo isso agora é meu por direito." Laura mal acreditava no que ouvia.
Tentou se conter, mas então algo a destruiu por dentro. E o Eduardo? Ele está aqui. Helena virou-se, os lábios curvando num sorriso venenoso. Sim. Ele está comigo agora. E sabe o que é engraçado? Ele diz que nunca te amou de verdade. Que você era só uma ilusão. O chão desapareceu sob os pés de Laura. Eduardo era o grande amor da sua juventude, o rapaz que prometera esperá-la, que lhe escrevera cartas, que falava em casamento. Naquela noite, Laura chorou como nunca antes. Ao amanhecer, partiu sem olhar para trás, levando apenas uma mala e o coração despedaçado. Mas os anos mudam as pessoas. O tempo, que cura feridas, também alimenta o desejo de justiça. O que era dor, virou determinação. O que era amor, virou frieza. E o que era perda, virou poder. 8 anos depois, uma mulher de olhar firme e roupas elegantes desceu de um carro preto diante de um edifício moderno. Laura estava de volta, rica, influente com um plano meticulosamente traçado. Ela havia reconstruído sua vida longe dali, criado uma empresa de sucesso, e agora, nada mais a impedia de ajustar as contas com o passado. Você tirou tudo de mim, Helena, pensou, encarando o horizonte. Mas agora, é a minha vez de tomar tudo o que é seu. O sol se punha atrás das colinas quando o carro preto de luxo cruzou lentamente as ruas estreitas da cidade onde Laura crescerá. O tempo parecia ter parado ali. As mesmas casas antigas, o mesmo cheiro de padaria recém-aberta, o mesmo coreto na praça, apenas as pessoas haviam mudado. E agora olhavam com curiosidade para aquele veículo caro que destoava do cenário simples. Laura observava pela janela com um misto de nostalgia e amargura. Havia prometido a si mesma que jamais voltaria, mas o destino, ou talvez a vingança, sempre encontra um caminho de retorno. Ao lado dela, no banco do passageiro, estava Marcelo, seu braço direito na empresa, um homem de confiança que conhecia apenas parte da história. Tem certeza disso, doutora Laura? Perguntou ele, notando a tensão em seu olhar. Mais do que nunca. Esperei 8 anos por esse momento. E se ela reconhecer você? Um sorriso discreto surgiu nos lábios dela. É exatamente isso que eu quero. A empresa de Laura, Grupo Valence, era uma das maiores do setor imobiliário da capital. Discreta, mas poderosa. Nos últimos anos, ela havia comprado silenciosamente terrenos e propriedades em várias cidades, inclusive naquela. E agora, seu próximo investimento estratégico seria a aquisição da antiga casa onde crescerá, que estava novamente à venda. Ironia do destino. Helena, que um dia roubara tudo, agora enfrentava dívidas e rumores de falência. Eduardo, o homem que ela tomara da irmã, havia se tornado seu marido, e, segundo as notícias que Laura discretamente acompanhava, também sua ruína. Ao sair do carro, Laura usava um elegante vestido cinza e óculos escuros. O vento soprava leve, levantando uma mecha de seu cabelo preso num coque impecável. Parecia outra pessoa, distante daquela menina ingênua que um dia chorou ao perder tudo. Entrou no café da praça, o mesmo onde, anos atrás, costumava tomar chocolate quente com a mãe. O lugar agora tinha uma nova dona, mas o aroma era o mesmo. Enquanto esperava o pedido, ouviu 2 mulheres conversando na mesa ao lado. Você viu a Helena? Dizem que o marido anda sumido, e que a empresa dele está quase falindo. Eu vi sim. Está abatida, mas continua fingindo ser a rainha da cidade. Laura manteve o olhar fixo na xícara, disfarçando o sorriso. As peças do destino começavam a se alinhar. Naquela tarde, foi até o antigo casarão que um dia fora seu lar. Agora, estava reformado, com uma placa de vende-se no portão. Um corretor apareceu, todo solícito. A senhora tem sorte, essa propriedade acabou de ser colocada à venda. Pertencia à família Almeida, mas parece que andam precisando de dinheiro. Família Almeida, repetiu Laura, com um leve sarcasmo. Sim, eu conheço. Assinou o contrato preliminar sem hesitar. Não revelou sua identidade real, usou o nome comercial da empresa. A casa já não seria de Helena por muito tempo.
Nos dias seguintes, Laura começou a aparecer discretamente em eventos locais, patrocinando iniciativas e conhecendo pessoas influentes. Seu nome começou a circular, e não demorou para que Helena ouvisse falar da nova empresária da cidade. O reencontro aconteceu de forma inesperada. Era uma tarde de gala beneficente, organizada no clube social local, um evento que Helena fazia questão de frequentar para manter as aparências. Laura entrou deslumbrante, usando um vestido preto de corte clássico e um colar de pérolas. Assim que cruzou a porta, todos os olhares se voltaram para ela. Helena, ao vê-la, ficou pálida. Por um instante, pensou estar diante de um fantasma. Laura! A voz dela tremeu. Laura se virou devagar, como quem saboreia o momento. Helena! Quanto tempo, não é? O salão silenciou. A tensão era palpável. Eu pensei que você nunca mais voltaria, murmurou Helena, tentando recompor o sorriso. Ah, eu também pensei. Mas o destino é imprevisível. E parece que ele quis me trazer de volta. As duas se encararam como estranhas. De um lado, Helena, com o olhar de quem teme perder o controle. Do outro, Laura, com a serenidade de quem já venceu por dentro. Eduardo se aproximou logo depois. Os anos o haviam mudado, o rosto cansado, o olhar vazio. Tentou esconder o desconforto, mas não conseguiu. Laura, você está diferente. Estou. O tempo faz isso com as pessoas. Algumas amadurecem, outras apodrecem. Helena lançou-lhe um olhar de advertência, mas Laura apenas sorriu e se afastou, deixando um rastro de mistério no ar. Nos dias seguintes, Helena não conseguiu tirar a irmã da cabeça. Tentou descobrir o motivo do retorno, mas ninguém sabia ao certo. Só sabiam que Laura era agora uma mulher poderosa, rica, e que havia comprado propriedades que, curiosamente, pertenciam a pessoas ligadas a ela e a Eduardo. Enquanto isso, Laura observava tudo de longe, movendo as peças com paciência. A vingança não era apenas sobre recuperar o que lhe fora tomado, era sobre fazer Helena sentir o mesmo desamparo, a mesma perda, a mesma solidão que ela sentiu. E o primeiro passo já havia sido dado. A casa da infância, símbolo de todas as lembranças e da traição, agora era novamente dela. Numa noite silenciosa, Laura entrou sozinha na antiga sala de estar. Tocou a parede, fechou os olhos e respirou fundo. Voltei, mamãe, voltei para consertar tudo. As lágrimas escorreram, mas duraram pouco. Logo o olhar frio e determinado reapareceu. No espelho antigo, seu reflexo parecia o de outra mulher, uma que conhecia o peso da dor e o poder do silêncio. Lá fora, um trovão ecoou. A chuva começava a cair, como se o próprio céu anunciasse o início da tempestade. E para Helena, a tempestade estava apenas começando. Na manhã seguinte ao reencontro, Laura observava o nascer do sol pela janela da antiga casa. O aroma do café recém-passado se misturava ao cheiro de madeira antiga, e por um instante, ela se permitiu lembrar de quando tudo ainda era simples. Dona Marta cantava baixinho na cozinha, Helena ria de algo bobo, e Eduardo, tão jovem e apaixonado, aparecia no portão com flores roubadas do jardim da praça. Mas aquele tempo havia morrido. Agora, só restava o gosto amargo da traição. Laura se sentou à mesa e abriu uma pasta de couro. Dentro, havia documentos, fotografias e relatórios, tudo meticulosamente reunido nos últimos anos. Ela não voltará por impulso. Tudo havia sido planejado com precisão cirúrgica. Helena e Eduardo estavam à beira da falência. A empresa do casal, Almeida Incorporadora, era um castelo de cartas sustentado por aparências. Dívidas acumuladas, contratos mal feitos e suspeitas de desvio de dinheiro começavam a emergir. O orgulho de Helena não permitia admitir o fracasso, mas Laura sabia que bastava um empurrão para tudo desabar. E ela seria esse empurrão. Marcelo, disse ela ao telefone, com a voz firme. Quero que o grupo avance na proposta de parceria com a Almeida Incorporadora. Ofereça condições irresistíveis. Quero que eles aceitem. Entendido, doutora. Mas o objetivo é deixá-los dependentes.
E quando estiverem nas minhas mãos, eu corto o ar. O plano era simples e cruel. Laura se aproximaria da empresa da irmã oferecendo uma parceria vantajosa, um investimento milionário que salvaria o negócio. Helena, desesperada, aceitaria. E então, Laura teria acesso a tudo: contas, contratos, segredos. Assim, destruiria a irmã de dentro para fora, como uma serpente silenciosa. Nos dias seguintes, Laura começou a aparecer com frequência nos mesmos círculos sociais de Helena. As duas trocavam sorrisos falsos em eventos, brindavam com taças de champanhe e trocavam palavras afiadas mascaradas de cordialidade. Ouvi dizer que você está investindo aqui na cidade, Laura. Que coincidência, não? Disse Helena, em tom provocativo. Coincidência nenhuma, querida. Sempre achei que essa cidade merecia algo melhor. E agora que voltei, quero ajudar a reconstruí-la. O sorriso de Laura era doce, mas o olhar, cortante. Eduardo, cada vez mais abatido, parecia dividido entre as duas. Via em Laura algo que Helena já não possuía: equilíbrio, elegância, paz. Às vezes, durante os jantares de negócios, ele a observava em silêncio, com aquele olhar antigo, cheio de arrependimento. Laura percebia, mas não deixava transparecer nada. Ainda não era hora de usar essa fraqueza, mas seria. Certa tarde, Helena foi visitar Laura em seu novo escritório. Tentava disfarçar o desconforto, mas o orgulho a obrigava a manter a postura. Admito que estou surpresa. Você realmente se tornou alguém importante. Eu apenas segui o caminho que você me forçou a trilhar, respondeu Laura calmamente. Helena fingiu rir. Sempre tão dramática. O passado é passado. Laura se aproximou lentamente, apoiando as mãos na mesa. Não, Helena. O passado nunca passa. Ele apenas espera o momento certo para ser lembrado. A reunião foi tensa, mas no fim, Helena aceitou a proposta. Laura fingiu comemorar. Por dentro, sentiu uma pontada de satisfação. A primeira peça do jogo estava no lugar. À noite, ao revisar os documentos, Laura percebeu que os números da empresa de Helena eram piores do que imaginava. Havia contas secretas, movimentações suspeitas e dívidas escondidas. Eduardo, aparentemente, tentava manter tudo em segredo para não manchar o nome da esposa. Mas o que Laura descobriu no meio daqueles relatórios a fez congelar. Um contrato antigo, datado de 8 anos atrás, o mesmo ano em que sua mãe morreu, mostrava que Helena havia vendido parte dos bens da mãe antes mesmo do falecimento. E a assinatura de Dona Marta estava falsificada. As mãos de Laura tremeram. Ela falsificou. Murmurou, sentindo o estômago revirar. A raiva voltou com força. Agora, não era mais apenas uma questão de vingança emocional, era justiça. Helena havia enganado a mãe, roubado a casa, o amor e o nome da família. Laura decidiu agir mais rápido. Começou a enviar, de forma anônima, documentos para jornalistas locais, denunciando irregularidades na empresa de Helena. Pequenas matérias começaram a surgir na imprensa, questionando a idoneidade da incorporadora. Helena enlouqueceu. As ligações com advogados se tornaram diárias, os credores começaram a pressionar, e os olhares da sociedade, antes de admiração, se transformaram em desconfiança. Enquanto isso, Laura observava de longe, serena. Mas em seu íntimo, algo começava a doer. Eduardo. Por mais que tentasse negar, ainda havia uma sombra de sentimento quando via. Um resquício de tudo que um dia sonharam juntos. Certa noite, ele a procurou. Laura, precisamos conversar. Sobre negócios? Perguntou, fria. Sobre nós. Ela hesitou. Quis mandá-lo embora, mas a curiosidade venceu. Diga. Helena não é quem você pensa. Eu não sabia de nada. Ela mentiu para mim, Laura. Desde o começo. Ela o olhou fixamente. Parte de si queria acreditar, mas outra parte, a que aprendeu a sobreviver, já não confiava em palavras. Você fez a sua escolha, Eduardo. E agora precisa viver com ela.
Ele tentou tocá-la, mas ela recuou. Não ouse me tocar. Você teve sua chance. Eduardo saiu, cabisbaixo. Quando a porta se fechou, Laura respirou fundo e encarou o próprio reflexo na janela. Não enfraqueça agora, sussurrou para si mesma. Ainda não acabou. Lá fora, a cidade dormia. Dentro dela, Helena começava a ruir, e Laura, pela primeira vez, sentia que o controle estava em suas mãos. Mas o destino, sempre cruel e imprevisível, ainda guardava cartas que ela não esperava. E a próxima delas, viria para testar até onde sua vingança poderia levá-la. A tempestade havia começado. Não uma daquelas que caem do céu, mas uma que se forma dentro das pessoas, devorando-as por dentro. Em menos de um mês, os boatos sobre a Almeida Incorporadora tomaram conta da cidade. Jornais locais estampavam manchetes insinuando corrupção, fraudes e negócios escusos. As pessoas que antes cumprimentavam Helena com bajulação agora desviavam o olhar. A mulher que um dia foi o símbolo do sucesso local se tornava, pouco a pouco, uma figura desprezada. Do alto de seu novo escritório, Laura observava tudo. A cidade inteira parecia se curvar ao seu retorno. Mas, ao mesmo tempo, o gosto da vitória começava a se misturar com algo mais amargo, um incômodo silencioso que crescia no peito. Naquela manhã, ela recebeu uma ligação de Marcelo. Doutora, a senhora precisa saber. Helena esteve na prefeitura tentando descobrir quem está por trás das denúncias. Ela está desesperada. Laura respirou fundo. Deixe que ela procure. Ela não vai encontrar nada. Ainda. Mesmo assim, o coração dela não estava em paz. À noite, sozinha na antiga casa, Laura andava pelos corredores escuros e silenciosos. Tocava as paredes, lembrando-se de quando eram cobertas por fotos e risadas. Agora, tudo parecia frio, vazio. É o preço da vingança, pensou. A cada passo, perco um pedaço de mim. No entanto, o plano precisava continuar. Helena ainda tinha o nome, o marido, a pose. Era preciso derrubar tudo. E o destino tratou de ajudar. Certa tarde, Eduardo foi visto entrando no escritório de Laura. A visita não passou despercebida pelos olhares atentos da cidade. Alguns dias depois, começaram os rumores. Eduardo está traindo Helena, com a própria irmã dela. Laura não havia planejado aquilo, mas também não se defendeu. Sabia que o escândalo seria devastador para a irmã. Helena, tomada pelo orgulho ferido, foi até a casa de Laura. Entrou sem bater, com os olhos vermelhos de raiva e desespero. É isso que você quer, Laura? Me destruir completamente? Gritou, tremendo. Laura manteve a calma, mas seus olhos denunciavam o conflito interno. Você já se destruiu sozinha, Helena. Eu só mostrei às pessoas quem você realmente é. Mentira! Você sempre me invejou. Sempre quis o que era meu, o Eduardo, o sucesso, tudo. O que era seu? Laura deu um passo à frente, o tom agora frio como gelo. Você roubou tudo o que eu tinha. Roubou a casa, o dinheiro da mamãe, o amor da minha vida. E ainda tem a coragem de me chamar de invejosa. Helena chorava, mas o orgulho não a deixava recuar. Eu fiz o que precisava para sobreviver. Não. Você fez o que precisava para vencer, mesmo que isso custasse a sua alma. A tensão era sufocante. As duas se encararam em silêncio por longos segundos, até que Helena saiu batendo a porta. Do lado de fora, o som do choro ecoou na rua vazia. Naquela noite, Eduardo voltou a procurar Laura. Parecia acabado. Ela está destruída, Laura. Você conseguiu o que queria. Ainda não, respondeu ela sem emoção. E o que mais falta? Perguntou ele, num tom quase suplicante. Você quer vê-la morta? As palavras o ecoaram pela sala como um trovão. Laura se levantou, encarando-o. Não fale assim. Então diga o que você quer. Eu olho para você e não reconheço mais a mulher que amei. Você está se tornando igual a ela.
Aquela frase foi como um golpe. Laura virou o rosto, tentando conter as lágrimas. Talvez seja isso mesmo que eu precise ser para vencê-la. Eduardo balançou a cabeça e foi embora. Quando a porta se fechou, o silêncio se tornou pesado demais. Nos dias seguintes, os negócios de Helena afundaram de vez. Os bancos congelaram suas contas, os parceiros romperam contratos e até os funcionários começaram a abandoná-la. Em meio ao caos, ela ficou isolada, trancada em casa, com a saúde emocional em frangalhos. Uma noite, o telefone de Laura tocou. Era Marcelo, com voz tensa. Doutora, a senhora precisa saber. A senhora Helena tentou tirar a própria vida. O mundo de Laura desabou. O som do sangue correndo em suas veias foi o único ruído que ela ouviu. O quê? Onde ela está? No hospital municipal. Mas está fora de perigo. Ela desligou o telefone e ficou parada, imóvel. O ar parecia faltar. Por mais que tentasse negar, o choque a atingiu em cheio. A vingança havia ido longe demais. Sem pensar, pegou o carro e foi até o hospital. Parou diante do quarto e, através do vidro, viu Helena, pálida, fraca, sozinha. Por um instante, tudo voltou. As duas crianças rindo no quintal, as promessas, a cumplicidade. Uma enfermeira se aproximou. A senhora é parente dela? Laura hesitou antes de responder. Sou, a irmã. A enfermeira assentiu. Ela está dormindo. Mas chamou seu nome antes de apagar. O coração de Laura apertou. Entrou no quarto em silêncio, aproximou-se da cama e segurou a mão da irmã. Helena abriu os olhos por um instante. Laura, me perdoa, sussurrou, com a voz fraca. Laura tentou falar, mas as palavras não saíram. Lágrimas escorriam em silêncio. Eu só queria ser como você. Aquelas palavras a atingiram como uma faca. Toda a raiva, o ódio, o rancor, de repente pareciam pequenos diante da fragilidade daquela mulher. Descansa, Helena, murmurou, acariciando-lhe o cabelo. Ficou ali, em silêncio, até o amanhecer. Quando saiu do hospital, o céu começava a clarear. Laura olhou para o horizonte, o coração dilacerado. Será que valeu a pena? Pensou. A vingança lhe devolvera poder, respeito e controle. Mas, em troca, havia levado algo que o dinheiro jamais compraria, a paz. No entanto, o destino ainda não tinha terminado de brincar com as duas irmãs. Porque no dia seguinte, Laura receberia uma notícia que mudaria tudo outra vez. Algo que a faria questionar quem realmente foi a vítima, e quem foi a verdadeira culpada. A notícia chegou logo ao amanhecer, trazida por um envelope amarelado deixado na portaria da casa de Laura. Não havia remetente, apenas seu nome escrito à mão com uma caligrafia antiga, delicada, uma que ela reconheceria em qualquer lugar. A caligrafia de sua mãe. Laura ficou paralisada por alguns segundos, incapaz de respirar direito. O envelope estava lacrado com cera vermelha, e dentro dele havia uma carta e um pequeno pendrive. As mãos dela tremiam ao abrir. Minha querida Laura, começava a carta, a tinta já desbotada pelo tempo. Se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aqui. Eu não sei o que o destino reservou para vocês, minhas filhas, mas temo que um dia o que tentei esconder venha à tona. Talvez você me odeie por isso, mas preciso contar a verdade. Laura sentou-se devagar, o coração acelerado. A cada linha, sentia o chão se afastar. Helena não é apenas sua irmã. Pelo menos, não como você acredita. Ela é filha de outra mulher. Quando seu pai morreu, ele me deixou uma confissão, uma que me destruiu. Ele teve um caso, e dessa traição nasceu Helena. Eu não consegui rejeitá-la. Ela era inocente. Eu a criei como minha, com o mesmo amor que dei a você. Mas o sangue dela sempre a fez se sentir diferente, fora de lugar. Eu tentei protegê-la disso, mas talvez tenha falhado. O papel tremia entre os dedos de Laura. Quando adoeci, quis deixar tudo dividido igualmente. Mas ela descobriu. Encontrou a confissão do seu pai e me confrontou.
Estava desesperada, achando que você ficaria com tudo, que seria a verdadeira filha. Eu tentei acalmá-la, mas ela me ameaçou. Eu não denunciei. Apenas assinei o que ela queria, porque ainda era minha filha, de alguma forma. Laura, perdoe-a se puder. Ela só queria sentir que pertencia a algo. Que tinha um lugar no mundo. A carta terminava com uma frase curta. O ódio entre vocês é a última coisa que eu desejaria ver. Por favor, encontre um modo de quebrar esse ciclo. Com amor, mamãe. Laura ficou imóvel por longos minutos, sentindo o peso do ar. As lágrimas escorriam silenciosas. Helena não era sua irmã de sangue. Aquela que a havia traído, que lhe roubara o amor, a herança e a paz, também era, em parte, uma vítima. Com as mãos trêmulas, ela ligou o pendrive no computador. O vídeo que se abriu mostrava a Dona Marta deitada em uma cama de hospital, gravando com voz fraca. Minhas meninas, se algum dia vocês virem isso, é porque não consegui contar pessoalmente. Helena, minha filha, não importa de onde você veio. Eu te amei desde o primeiro dia em que te segurei nos braços. E Laura, minha querida, nunca julgue a irmã pelo erro do pai. O coração humano é frágil, e às vezes, o amor machuca mais do que o ódio. A imagem congelou. Laura fechou os olhos e respirou fundo. Tudo o que ela acreditava até aquele momento, a injustiça, o rancor, a vingança, de repente parecia menor, quase insignificante diante da revelação. Ela passou o resto do dia em silêncio, caminhando pela casa. Cada canto parecia falar com ela, a sala onde brincavam, o quarto onde compartilhavam segredos, o jardim que o pai cultivava. Tudo agora tinha outro significado. À noite, foi até o hospital novamente. Helena ainda se recuperava, mas estava consciente. Quando Laura entrou, ela desviou o olhar, envergonhada. Veio me humilhar mais uma vez? Perguntou Helena, com voz fraca. Laura colocou a carta sobre a mesa ao lado da cama. Não. Vim te mostrar algo. Helena hesitou antes de pegar o papel conforme lia. O rosto dela mudava, primeiro a incredulidade, depois o espanto, por fim, o choro. Ela sabia. Perguntou, soluçando. Ela sabia que eu não era filha dela, e mesmo assim, me amou. Laura sentiu, as lágrimas contidas nos olhos. Sempre. Helena caiu em prantos. Eu a odiava, Laura. Por achar que ela te amava mais. Que te preferia. Eu só queria ser como você. E eu só queria ter minha irmã de volta. Por um instante, o silêncio tomou conta do quarto. As duas se olharam, não mais como inimigas, mas como duas mulheres feridas pelo mesmo destino. Nada disso deveria ter acontecido, murmurou Helena. Mas aconteceu, respondeu Laura. E agora precisamos decidir o que fazer com o que sobrou. Nos dias seguintes, Laura suspendeu todas as ações contra a empresa da irmã. Chamou os advogados e retirou o processo. Quando Marcelo questionou, ela apenas respondeu: Não quero destruir mais ninguém. Já destruí o suficiente. A cidade, curiosa como sempre, começou a especular. Alguns diziam que as irmãs haviam feito as pazes, outros que Laura se arrependera por culpa. Mas a verdade só pertencia às duas. Com o tempo, Helena deixou o hospital e foi morar em uma casa simples no campo, longe dos holofotes. Laura continuou à frente de sua empresa, mas algo nela havia mudado. A frieza que a sustentava começou a derreter, dando lugar a uma serenidade que ela não conhecia havia anos. Certa tarde, foi visitar o túmulo da mãe. Levou flores brancas e ficou ali por horas. Eu entendo agora, mãe, disse, baixinho. Você só queria que a gente se amasse. E, de alguma forma, o seu amor ainda nos alcançou. Um vento suave soprou, e por um instante, Laura sentiu como se a mãe a envolvesse num abraço invisível. Mas o destino, sempre com suas ironias, ainda não havia encerrado a história. Porque enquanto Laura acreditava que o passado estava finalmente em paz, Eduardo reapareceu, trazendo com ele uma verdade que ameaçaria tudo o que ela tentava reconstruir.
Uma verdade que poderia reabrir feridas e mudar novamente o rumo de suas vidas. Era um fim de tarde frio, e a cidade estava envolta em uma névoa fina. Laura caminhava pelo jardim da antiga casa, perdida em pensamentos, quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou Eduardo parado, hesitante, com as mãos nos bolsos e um olhar que misturava arrependimento, medo e desejo. Laura, precisamos conversar. A voz dele soava mais fraca do que ela lembrava, mas havia algo ali que a puxava de volta ao passado. Ela permaneceu em silêncio, estudando cada gesto dele. Por dentro, sentia uma mistura de raiva, saudade e confusão. "O que você quer, Eduardo?" perguntou, firme. "Você merece saber a verdade. Tudo. Sobre Helena, sobre sua mãe, sobre mim." Laura cruzou os braços, cética, mas curiosa. Eduardo respirou fundo e começou. "Quando sua mãe estava viva, ela tentou proteger vocês de muitas coisas. Eu só descobri recentemente alguns segredos que ela guardou para si mesma. Segredos que explicam tudo, a rivalidade, o ódio, a distância. Mas você precisa ouvir diretamente." Ele começou a contar uma história que Laura jamais imaginara. Durante os últimos anos de Dona Marta, Eduardo havia ajudado secretamente a mãe a proteger Helena. Não apenas porque queria agradar a esposa, mas porque sabia da verdade sobre a origem de Helena. Ela não era filha de seu Joaquim, mas mesmo assim, sua mãe se recusava a tratá-la como diferente. "Mas por que ela mentiu para mim?" Laura interrompeu, a voz trêmula. "Não foi mentira, Laura, foi proteção. Sua mãe sabia que, se vocês soubessem da verdade cedo demais, a inveja e a raiva teriam destruído o que ainda havia de bom entre vocês." Eduardo continuou. "O que você não sabe é que Helena também sofreu. Ela sempre teve medo de perder tudo, porque acreditava que não tinha o direito de nada. E, por isso, fez o que fez, tentou se proteger antes de proteger os outros. Ela não planejou te machucar, apenas não sabia agir de outra forma." Laura sentiu um nó se formar em sua garganta. Tudo fazia sentido de repente, as atitudes impulsivas da irmã, a pressa em tomar a herança, a obsessão por Eduardo. Mas também sentiu o peso da dor que carregara todos aqueles anos. "Então, você está me dizendo que tudo isso, toda a destruição, a raiva, o rancor, não foi culpa só dela?" perguntou Laura, quase sussurrando. "Não. Foi um conjunto de medos, mentiras e segredos. Sua mãe sempre quis unir vocês. Mas a vida complicou tudo." Laura fechou os olhos, tentando assimilar a avalanche de informações. Mas Eduardo ainda tinha mais a revelar. "E sobre mim? Laura. Eu não fui completamente honesto. Quando Helena me procurou, eu estava perdido, confuso. Achei que podia ajudá-la, guiá-la, mas não percebi que também estava me afastando de você, que sempre me amou." O choque atravessou Laura como um golpe físico. Eduardo continuou. "Eu amei você desde sempre, Laura. Nunca deixei de amar. Mas não soube lutar, não soube ser corajoso, e isso criou a ilusão de que Helena tinha algo que você não tinha. Algo que nunca existiu." Laura sentiu a raiva se misturar com uma dor que ela havia escondido durante todos esses anos. A culpa e a frustração, porém, eram agora temperadas por uma dúvida profunda. Tudo o que ela acreditava, que Helena a traíra por maldade, estava agora envolto em uma camada de compreensão. Ela se afastou alguns passos, respirando fundo. O vento frio da tarde trouxe o cheiro da cidade, misturado à lembrança da mãe. Laura percebeu que a batalha que travara contra Helena não era apenas por poder ou vingança, era uma batalha contra a própria percepção da realidade, contra o que o coração permitia sentir e perdoar. "E o que eu faço agora?" perguntou, a voz firme, mas com um tremor imperceptível. "Você precisa decidir, Laura. Decidir se quer continuar odiando, ou se quer reconstruir. Reconstruir não só a relação com Helena, mas também consigo mesma." Laura olhou para Eduardo, e algo profundo despertou dentro dela. A raiva ainda existia, mas havia espaço para algo diferente, compaixão, entendimento e talvez, no futuro, perdão.
No dia seguinte, Laura encontrou Helena na pequena casa no campo. A irmã estava mais frágil, mas o olhar ainda carregava orgulho e medo. Laura aproximou-se lentamente, sentando-se na cadeira à sua frente. Helena, eu sei a verdade agora, disse, entregando-lhe a carta da mãe e explicando tudo o que Eduardo lhe contará. Helena olhou incrédula, soluçando silenciosamente. Eu pensei que te machuquei de propósito. Eu não sabia, eu só queria me sentir segura. Não queria perder tudo, nem você. Laura sentiu o peso de todos os anos se dissolvendo lentamente. Por um instante, o ódio cedeu lugar à compreensão. Talvez a vida tenha nos ensinado a amar de formas estranhas, mas ainda podemos escolher o que fazer agora. Eduardo, observando à distância, percebeu que o reencontro das irmãs carregava mais poder do que qualquer dinheiro ou vingança. Havia algo mais valioso, a chance de reconstruir o que sempre fora roubado pelo medo e pelo orgulho. Enquanto o sol se punha, Laura respirou fundo. Pela primeira vez em anos, sentiu-se leve. Mas sabia que o caminho à frente ainda guardava desafios. Porque reconciliação não é simples. E segredos antigos, mesmo revelados, podem desencadear tempestades que ninguém está preparado para enfrentar. E o destino, como sempre, ainda tinha uma última carta a jogar. A cidade estava silenciosa naquela noite chuvosa. Raios cortavam o céu e trovões ecoavam como se acompanhassem o coração acelerado de Laura. Ela entrou na casa simples onde Helena estava se refugiando, sem anunciar sua presença. O clima era tenso, carregado de anos de mágoa, ódio e ressentimento. Laura, Helena sussurrou, a voz quase apagada pelo medo. Não precisava, não devia ter vindo. Eu precisava, respondeu Laura, firme, mas com um toque de dor na voz. Precisamos resolver isso de uma vez. Olhar nos olhos o que aconteceu. Sem mentiras, sem desculpas. Helena desviou o olhar, trêmula. Por anos, viveu com medo da irmã, do julgamento, da vingança, daquilo que não podia controlar. Mas agora não havia escapatória. A tempestade lá fora parecia refletir o turbilhão dentro delas. Você me destruiu, disse Helena, a voz quebrando. Perdeu tempo planejando minha queda, destruindo minha vida, minha reputação. E você me traiu, rebateu Laura, firme. Roubou minha casa, meu amor, minha paz. Por anos, vivi com raiva, com dor, e agora sabemos a verdade. O silêncio tomou o ambiente. Cada palavra ecoava nas paredes antigas, carregada de lembranças da infância, das brigas bobas, das risadas e das promessas quebradas. A verdade. Helena murmurou. Que eu não sou sua irmã de sangue. Exatamente. Laura respirou fundo. E ainda assim, você era minha irmã de coração. E a dor que sentimos, ambas, foi causada por mentiras, medo e enganos do passado. Helena abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo. Eu só queria ser como você. Ter tudo o que você tinha, e não sabia que estava me destruindo também. Laura se aproximou e segurou as mãos da irmã. Pela primeira vez, não havia rancor, apenas reconhecimento da dor compartilhada. Nós destruímos e fomos destruídas, Helena. Mas ainda podemos mudar. Não precisa acabar em ódio. A chuva caía com força lá fora, e o som se misturava às batidas de seus corações. Era como se a própria natureza pedisse perdão, uma limpeza das feridas antigas. Você acha que consigo perdoar tudo isso? Helena sussurrou, ainda insegura. Não agora, mas podemos tentar. Juntas. O olhar das duas se encontrou. Pela primeira vez em anos, havia compreensão, não rivalidade. Um silêncio confortável tomou conta do quarto, enquanto a tempestade passava, abrindo espaço para a calmaria. E, naquele instante, Laura percebeu que vingança e poder não curavam feridas, só o amor e o perdão tinham esse poder. E talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para reconstruir aquilo que sempre fora delas. Os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas da casa no campo, iluminando o jardim com um tom dourado e sereno. Laura e Helena sentavam-se lado a lado, tomando chá, em silêncio,
mas não do tipo carregado de tensão. Era um silêncio leve, cheio de compreensão e uma sensação rara, a de que o passado finalmente podia descansar. Helena olhou para Laura, os olhos ainda marejados, e disse com voz trêmula: "Nunca pensei que pudéssemos chegar aqui, depois de tudo." "Eu também não", respondeu Laura. "Mas percebi que carregar ódio só nos destrói. Hoje, só quero que sejamos irmãs novamente. Do jeito que deveríamos ter sido." A carta de Dona Marta ainda estava sobre a mesa, aberta, como um lembrete do amor que sempre tentou unir as duas. Pela primeira vez, a dor da perda não era o centro de tudo, havia espaço para a reconstrução. Nos dias seguintes, começaram pequenas mudanças. Laura ajudou Helena a reorganizar a vida, renegociando dívidas, reconstruindo a confiança e criando uma rotina saudável. Eduardo, que observava tudo de longe, finalmente encontrou seu lugar ao lado de Laura, mas agora com a consciência de que não precisava substituir ninguém. Helena também aprendeu a aceitar seu próprio valor, sem precisar competir com ninguém. A cidade percebeu a transformação. Aquela rivalidade histórica deu lugar a uma imagem nova, duas mulheres fortes, unidas pela experiência, capazes de superar tudo que o passado havia imposto. Amigos antigos retornaram, vizinhos começaram a cumprimentá-las com respeito e admiração. O medo e a desconfiança se dissiparam, substituídos por harmonia. Em uma tarde de verão, Laura e Helena caminharam pelo jardim da antiga casa, o mesmo onde brincavam na infância. Pararam diante de uma árvore que plantaram juntas anos atrás, uma árvore que resistiu às tempestades, tal como elas. Helena tocou o tronco, sorrindo timidamente. "Essa árvore sobreviveu a tudo. Assim como nós." "Sim", concordou Laura. "Ela é nossa lembrança. Um símbolo do que podemos reconstruir, juntas." As irmãs sentaram-se sob a sombra da árvore, sentindo o vento tocar o rosto e trazendo consigo uma sensação de liberdade. Pela primeira vez em anos, não havia rancor, apenas amor, silencioso, mas profundo. Laura olhou para Helena e disse: "O passado sempre será parte de nós, mas não precisa nos definir. Podemos escolher o que vem a seguir. Sim, escolher juntas." E assim, finalmente, Laura percebeu que vingança e ressentimento não valiam nada diante da reconciliação. Helena não era apenas sua irmã de coração, mas também sua parceira de vida, de histórias, de memórias. O sol se pôs, tingindo o céu de tons laranja e rosa. As duas irmãs permaneceram ali, lado a lado, olhando para o horizonte, cientes de que a tempestade havia passado e que, dali em diante, tudo seria diferente. Não perfeito, talvez, mas verdadeiro. E naquela noite, pela primeira vez em anos, Laura dormiu com paz no coração, sabendo que o que fora perdido podia ser reconstruído, e que o amor, por mais que se escondesse entre mágoas e segredos, sempre encontra um caminho de volta.